Tudo bom? Para você que não nos conhece, você está chegando no Universo Inverso, o melhor podcast da podosfera. Seja muito bem-vindo, caro telespectador ouvinte. Eu sou o Jorge Fernando Cabral. Guilherme Demori. Estamos aqui fazendo mais um programinha para você. Nossas redes sociais é @demodemori no Instagram ou @nego_jorge. Quer mandar um e-mailzinho para conversar conosco? Pode, universoinverso@gmail.com. Eu vou começar dando uma explicação sobre o último episódio, que a gente teve que dar uma corrida. O que acontece é que a gente grava em até 45 minutos, por limitações do nosso programa, e também para ficar uma coisa mais confortável da gente escutar, não ficar programas muito longos. Então a gente está se limitando a esse tempo. É muito bom, né, por um lado, por outro é ruim, que às vezes a gente se atrapalha, mas a gente vai deixar bem claro que se a gente se atrapalhar de novo, a gente vai fazer programa parte 1 e parte 2. E provavelmente esse programa vai ter um parte 2. Vai ser nosso primeiro programa que possa ter uma parte 1 e parte 2, que vai ser postado no mesmo dia, né? Que vai ser postado no mesmo dia, isso aí, sem drama, sem sensacionalismo, sem clickbait. A gente só vai postar as duas partes. E qual que é o nosso tema hoje, Demori? Cara, difícil, né? Hoje tá difícil, hoje tá bonito. É, aí que tá. A gente veio mais leve, né? Dessa vez. A gente veio leve, mas veio pesado, né? Porque hoje a gente vai falar dos assuntos mais complexos e universais que a gente podia abranger, que é música. É que música a gente mais ama, senão o que a gente mais ama, né? A gente vai tentar pontuar épocas da vida e como a música fez parte das épocas e como ela reflete na nossa vida até hoje. Só que eu já queria deixar bem claro, antes de começar, que eu tô muito nervoso e que música, como faz parte da vida do início ao fim, a gente vai fazer esse programa agora, mas se a gente gravar amanhã já vai ser... A gente vai fazer tudo de novo de outro jeito, porque tá sempre se renovando. Música tá sempre se renovando. Acho que esse é o barato master, assim, né? Esse é o barato até quando a gente parou pra fazer as listas, né? Vem muita coisa na cabeça do cara e muitas épocas diferentes, e daqui tipo um mês vai estar tudo diferente. E a gente generalizou bastante coisa, né? A gente pegou etapas, tipo, infância, vocês vão entender. A gente vai fazer um resumão. Mas é bem generalizado, porque se a gente fosse parar pra fazer com esses 45 minutos que o Jorge acabou de explicar, a gente ia fazer, sei lá, 6 horas de programa. 6 horas de programa, ia ser a rave do podcast. Prestem atenção na trilha sonora, que tem muito a ver com a nossa história. Se ficar bem bacaninha, a gente vai fazer até uma playlist no Spotify com as músicas que foram, se vocês pedirem. Óbvio que ninguém vai pedir, mas... Quer começar daí? Que eu comece daqui. Porque assim, ó, acho que é bom a gente pontuar a gente pontuou quem é muito importante na nossa vida, certo? Isso. E em que momento na tua vida tu pensou, cara, isso é música? O que é música? Isso é música. Como eu fui introduzido, assim, tipo, a música. Exato. É bem difícil lembrar a primeira experiência, né? Parece que tu já nasce escutando música, assim. E no meu caso é bem especial porque tem músicos na minha família e tudo mais, então isso se ficou cada vez... É muito intenso, desde cedo, assim. Mas na minha infância aqui, que a gente começou a pontuar, talvez as minhas primeiras grandes lembranças... Claro que teve aqueles pagodes dos anos 90, sertanejo 90, que era o sabadaço, daquela coisa. Camisa molhada. Isso. Mas o que eu comecei a cantar, que eu lembro, assim, foi o pop da época, né? E o pop de quando eu era uma criança ali, que eu comecei a realmente cantar e lembro de pegar os encartes dos CDs, era aquela coisa tipo Ruge, Kelly Key, tá ligado? Kelly Key é muito clássica, essa eu nem lembrava na minha lista. Isso, exatamente. Nossa, outro ponto muito importante é que eu tenho duas irmãs mais velhas. Então elas ditaram, a gente vai falar da família, né, como a família influencia no nosso gosto musical. E minhas irmãs piravam nessas coisas, né, e eu lembro que, tipo, eu ficava lendo as musiquinhas da Kelly Key lá e tal, que é... Lendo as capinhas do CD. Porque na época, né, o cara tinha um CD original, tinha todas as musiquinhas, a gente ficava pirando. E a internet não existia, né? Não, imagina, a gente comprava o CD na Renner, Cara, é verdade. Sim, na DCD. Tinha loja de CD que hoje não existe mais. E só que daí teve o outro lado, né? Eu já tô 1000 graus já, é por isso, é loucura, né? Vai. O outro lado da família, que eram meus primos, e tinha essa coisa já do rock, por causa que eu nasci em 93
Então eu era uma criança ali, 2002, sei lá, quando eu começo a lembrar desse tipo de coisa. E o rock tava começando a dar aquela morridinha, né? Só que ele tava muito alto ainda. Porque tinha muita banda nacional de rock. Que tava surfando Expoente, isso aí. E eu lembro que o grunge tinha passado... A gente tá sempre atrasado, né? Sabe disso? A gente tá sempre, né, meio atrasadinho. A gente tá sempre uma coisinha atrás, um pouquinho atrás. Isso. E eu lembro que o grunge tava muito em alta aqui ainda. E daí meus primos escutavam muito Nirvana. Daí tinha o Pearl Jam. Daí, tipo, tinha o Guns, que todo mundo escutou Guns quando era criança. Todo mundo escutava Guns. E todo mundo gostou do Guns uma vez na vida. Eu já gostei de Guns N' Roses. E daí teve todo esse lado do rock que foi introduzido pelos meus primos, que deu plot twist na minha vida logo depois que a gente vai conversar aí. Os gatos estão atrapalhando. Não, imagina. E a tua infância? Cara, deixa eu só subir esse Wanna Be Here aqui um pouco, ó. Isso aí é a fase do balancinho. Aí eu ia dizer, a gente já tá no balancinho da adolescência. Mas, cara, a minha infância... Deixa eu pegar aqui o que eu anotei. Basicamente, meu primeiro contato de música foi por causa da minha irmã, que eu lembro. A gente tinha até um VHS com clipes. Aqueles 99 clipes clássicos de rap. E a gente não pode esquecer do, tipo, fenômenos de dança que tinha na época, que tinha coreografia, tipo, El Chan, esse tipo de coisa. Exato, esse tipo de que era muito influente porque tinha coreografia. Mas eu até notei que meu primeiro contato foi com rap, tipo, muito Sabotagem e Racionais. A minha música de entrada no mundo eu sempre acho que é Munha. Que louco, cara, porque eu só vou pontuar o rap quando eu já tive consciência pra entender o rap. Tu entende que louco? Sim, pra ti foi antes. Entendeu a mensagem. Isso. Que pra mim foi diferente, tipo, eu conheci o rap, depois eu fui aprender o que ele era, mas ele foi a primeira música. Tava no DNA. Junto com o pagodinho, mas que eu lembro muito... Assim, ó, minha família tem uma parte que é muito do samba, mas é mais longe, é de Vacaria. Mas o pagodão ousado rolava sempre, aquele pagodão... E o samba raiz. E o samba raiz, e o pagode safado. Então, o meu pagode safado era os Travessos, cara. Claro. Travessos foi um dos meus... Travessos e rap em geral... E muito Outcast e 50 Cent, porque eu ia pra escola de bandana. Só aí já te dá uma baita gama já, né? Só pra vocês entenderem um pouco como é que era a situação. Mas a minha infância foi muita influência da minha irmã mais velha, que foi o meu primeiro contato com música, e com os amigos dela, né, que escutavam bastante esse estilo, principalmente o rap. Depois a gente parte pra nossa adolescência, né? E a adolescência vai ter várias fases. Pré-adolescência, balancinho. Isso, é engraçado que teve fases que a gente vai revivendo, né? Porque eu lembro que quando ali infância também, eu tive primos que tiveram banda e tudo mais. E era a época do hardcore, que eles chamavam hardcore. E era tipo Blink, Dead Fish, CPM, esse tipo de coisa. Que depois teve aquela onda emo, que vai entrar na nossa adolescência por aí, vai entrar. Só que engraçado, que eu fui reescutar isso na adolescência. O emo? Isso. Pra mim, Blink é infância. Entende? Daí tem essa coisa assim que fica meio que... Não sabe qual geração que tá o Isso, exatamente. Cara, a minha entrada na adolescência, ela tem um nome. Summer Electro Hits. Isso aí foi muito É o Bob Sinclair. Todas as músicas do Bob Sinclair é muito o começo da minha infância. É basicamente isso. É verdade. Também tem essa fase do hard rock. Eu também depois comecei a entrar em contato com a gurizada da rua. Tinha o Gus, que era muito do metal. Então eu comecei a escutar muita coisa ouvindo metal, tipo Mago de Oz. Mas a minha primeira banda do rock, que virou minha banda do coração e até hoje, foi Pearl Jam. Comecei a estar Pearl Jam ali, né, no começo da adolescência, virou tipo um calorzinho no coração. Como a gente falou, tudo vai mudando, só que é bom tu ter influências pontuais boas quando tu vai começar a ter tipo em gêneros pontuais. Exato. Porque daí tu vai levar pro resto da vida, né? É difícil tu desfazer do Pearl Jam, porque é impossível. Porque é perfeito, né? Porque é perfeito, sei. Perfeitos, eles são muito perfeitos. Só que daí é engraçado porque como eu também tinha esse prisma de todos os lados da família, cada uma coisa, e meu tio né? Ele é músico de baile, música... De que estilo, né? Que é bom. Baile, música gaúcha, tradicionalista mesmo. Uhum. Então,
escutava um pouco de tudo. E eu acho que isso é o essencial, assim, tá ligado? Pra te ter uma gama, assim, sabe? De tipo, e não ter preconceito musical, porque não existe música, tipo assim, a música só vai, tipo, só faz melhorar, entendeu? E daí tinha essa coisa, tipo, música gaúcha de um lado, rock de outro, e o Summer, muito que tu falou, entrando na adolescência. Só que o rock é engraçado, que tu começa assim, tipo, tu é introduzido de um jeito e daí tu começa a se aprofundar, né? A adolescência tu começa a se revoltar e se aprofundar, assim. A gente vive, em algum momento da nossa vida, nós somos um roqueiro babaca. Isso, muito, muito bem. É muito o que acontece. Eu lembro que quando eu escutava Guns N' Roses, pior fase da minha vida, eu era um roqueirinho babaca achando que qualquer outro estilo, achava até que funk é ruim. Uhum. Que é demais. Não, né? isso é natural, só que eu não tive isso. Acho que porque por ter tantas influências. Por ser mais eclético, a família. A família, Exato, exatamente. Eu lembro que a gente vai chegar lá também nos relacionamentos, mas eu lembro que um dos meus primeiros amorzinhos, assim, de escola, eu me esbaldava escutando Inimigos da HP, tá ligado? Isso que é muito clássico. E é muito bom. Não, eu bom. escutava e aquilo fazia sentido pra mim, sabe? Só que minha banda favorita na época era o Ozzy, tá ligado? Que a gente tava falando antes, que tipo, o Ozzy ele virou a chave da minha vida, sabe? Eu sou eterno, tenho uma dívida eterna com o Ozzy, porque ele me fez ser essa pessoa bizarra que eu sou até hoje, assim, sabe? E não ter vergonha de ser bizarro, sabe? Isso que é legal. Isso que muitos estilos musicais vão te afirmar em coisas que tu tem medo de ser... De ser taxado ou nichado. Exatamente, sabe? E o Ozzy me ajudou muito nisso. Eu tava até te comentando antes da gente começar a gravar que como hoje em dia, se eu for escutar um Ozzy, é engraçado, sabe? Tipo, já se tornou passado pra mim, assim, sabe? Só que eu sei da importância que ele teve, né? Mesmo ele sendo datado na tua cabeça, ele tem importância. Nossa, muito. Pra mim ele é o antes e o depois. Assim. Eu lembro que nessa fase de adolescência, eu era esse adolescente meio revoltado, que achava que o resto das coisas eram ruins, mas... O que foi? Eu tô com medo aqui. Tô com a ficha. Tá. Mas foi quando eu comecei a escutar o que os meus pais escutavam, escutar eles falando sobre música, que a minha família também era muito eclética, mas eu não ouvia eles. Aí que eu comecei a gostar de várias outras coisas. Eu lembro que minha irmã, depois que passou da fase do rap, foi pra fase do pagode de novo, e eu estava muito Exalta Samba. Exalta Samba entra também na minha fase de relacionamentos, de balancinho. Mas... quando eu comecei a escutar os CDs que minha mãe tinha e os que meu pai tinha, que no caso aqui, a grande influência da minha mãe, que eu lembro como banda, foi Smiths. Nossa. É o mesmo caso do Pearl Jam, né? Difícil de tu largar, né? Difícil de tu largar. E depois ela me apresentou o Psytrance. Olha. Lembrando novamente que a Giovanna é uma mãe muito... muito fora da curva. E foi uma coisa que tipo explodiu minha cabeça, a música eletrônica, o trance, o Rajahan. E quando eu comecei prestando atenção no meu pai, ele era muito fã de Raul Seixas. Olha só. Então eu conheci através dele, só que ele, tipo assim, ele era fã pra caralho. Ele até pediu uma coletânea pra um namorado de uma prima minha fazer, e tinha 4 CDs com músicas do Raul. E as bandinhas, né, cara? Cara, porque é muito daqui isso, né? É muito aqui do sul. É muito aqui do sul. A gente tem as bandinhas alemãs, né? Que é... O bom. Bailinho. Bailinho. E as tradicionalistas, que teu pai escutava também, né? Muito. JM, Samarino, ou coisas assim mais brasileiras, tipo Bruno e Marrone, de referência. Pai, né? Mas a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nessas coisas que eles escutavam e daí entender um pouquinho mais de música, aí eu vi que eu não valia a pena ser o louquinho do rock. Sim, natural também, né? É legal porque vai rolar muito disso nesse programa, tá? O Jorge vai falar alguma coisa, eu vou lembrar de uma coisa, eu vou falar alguma coisa, ele vai lembrar de alguma coisa, porque é isso aí. E garanto que vocês estão explodindo aí na cabeça de vocês. A gente vai ficar introduzindo o máximo de assuntos possíveis. E todo mundo deve estar pensando, putz, aquela música, aquela banda, né? Que marcou a sua vida. Só queria fazer um adeno que o rádio
ele era muito mais importante naquela época pra eu ouvir música, né? Sim. Então marcou muito porque às vezes o teu único contato com música era o que tocava no rádio. Sim, e MTV, né? E MTV. Porque MTV tinha lançamento de clipe. Só que eu fui ter MTV depois de muito mais velho. Então eu vou dizer, a minha referência de música, quando eu tava abrindo minha cabeça, era o Pijama Show. O que tocava no pijama. Nossa, pode crer. Que eu vi. Que ele fazia um apanhado passado e dava umas pinceladas no presente, né? E daí, tipo, cada dia da semana tinha um tema. Tinha o Cotonete do Pi, tinha até o Pi Bailão nas quinta-feiras. Pode crer. Então cada dia da semana tinha um gênero específico. Sim. Era muito louco. Não, eu queria pontuar antes que tu falou da Giovanna, da tua mãe, que ela é diferente, né? Como a gente já falou, e daí tem esse esquema da música eletrônica e tudo mais, que pra mim foi bem depois dessa paulada. Mas minha mãe veio com uma influência muito forte, cara, que é clássica de mãe, e eu levo no coração até hoje, que é o Rei, né, cara? Robertão o Roberto da Massa. Que assim que a gente pode, no final do ano, eu e minha mãe a gente assiste o especial do Roberto. E até minha mãe foi no show do Roberto. E eu gosto muito do Roberto até hoje, sabe? E talvez seja aí assim a primeira entrada de música brasileira, sabe? A minha referência de música brasileira, claro, eu acabei de falar do Raul, mas que eu fui escutar mesmo, foi depois que eu te conheci. Daquele movimento Tropicália. Tropicalista, exatamente, que foi conhecer mesmo o que é. Mas isso é mais recente. Vou seguir minha linha cronológica aqui. Vamos devagar. Ando devagar porque já tive pressa. A gente, antes de abrir esse parênteses que virou colchetes, chaves e barras, a gente tava começando os balancinhos lá no... A gente tava no Summer. Não. Sabe o que é louco? Eu acho que tu vai lembrar disso também. A gente acompanhou o surgimento de muita estrela que já tá aí, tipo, quase, algumas até apagadas. Mas, tipo, tu lembra a primeira vez que tu viu a Lady Gaga? Lembro porque eu era apaixonado por ela. Tinha sido a Lady... Mas eu era assim, ó, apaixonado. Sim. Eu queria casar com ela. Sim. Mas eu não lembro onde foi. Mas foi coisa polêmica. E tu viu? A gente viu essa fase, essa geração, como foi a Madonna antes, a Britney. A Britney a gente pegou o finalzinho ali, né? Sim. Tá perdurando, né? A gente viu crescer. A gente viu surgir. Entendeu? Exatamente. A Rihanna, a Beyoncé. A Beyoncé tinha... Como é que era? Não é nada com dolls, né? Não, essa é a do cabeça. Hamilton lá. Todo mundo deve estar tipo assim, é a banda tal. Né? Dá um Google aí. Boa, eu vou dar um Google. Eu vou vai continuando. Da Beyoncé. Mas, cara, o que a gente viu surgir também, além dessa... É mais divas, né? Eu não consigo... Cara, a gente viu o Justin Bieber surgir e virar o que virou hoje. É mais recente, mas a gente viu a ascendência do menino. E de banda, eu vi muita banda que morreu, mas eu não consigo lembrar de uma banda que surgiu junto com nós. Tem muita banda. É que foi o que a gente falou, a gente tá fazendo isso agora correndo, né? Mas tem muita coisa. Tem muita, Eu digo uma coisa que surgiu conosco e tá até hoje, é tipo Fresno e seus derivados e NX0, que agora é só o Di Ferreira. Junto ali, sim. Mas a gente acompanhou o Destiny's Child é o nome da... Destiny's Child. See dreams Porra, muito bom, velho. Mas enfim, a gente vê essas estrelas em ascensão. E os balancinhos, né? Porque aí que tá, os primeiros Summers Electro Hits, eu era só um ouvinte do Caldeirão do Hulk, que dava muita propaganda. Depois do 4, 5, já virou a música do rolê. Sim. Já virou E tu começou a ser a festa. Exatamente. Sim. Começou a ser o rolê da festa. Só que, entre um balancinho e outro, o jovem, ele começa a querer se relacionar com outros jovens, ou outras jovas. E sabe quais são as tuas músicas ou as bandas pontuais de relacionamentos? Relacionamentos dos que fracassaram, eu tenho vários aqui. Mas eu acho que música tá aí pra isso também, né? Pra lembrar? Não, e fossa, né? Música fossa é tipo assim, é o momento perfeito pra ter trilha sonora, sabe? Exatamente. E é onde o artista vai buscar inspiração pra fazer a música pra te escutar também. Isso muito artista fala, que tipo assim, os caras adoraram esse álbum, mas não sabem o quanto que eu sofri pra compor essas músicas, tá ligado?
Tem isso mesmo. Cara, então, como essa vibe rock sempre me acompanhou, assim... A Vibe Rock é a banda? Eu ia dizer a vibe rock é a banda, não. E... eu logo evolui pro indie ali, saca? Boa. E daí eu lembro que o Strokes foi uma... Caralho. o Strokes é uma das bandas que me lembrou um relacionamento. Mas assim, ó, fazendo uma timeline mesmo, assim, que eu lembro de relacionamentos, tipo... De tipo, os mais antigos até os mais recentes, é tipo assim... O Inimigos da HP, que eu falei antes, Tá. que eu escutava Ozzy e depois escutava Inimigos da HP. Pra E lembrar. eu sei até hoje, sério, eu sei até hoje. Inimigos da HP ao vivo, volume 2, eu sei todas as músicas. E... daí, romântico, né, cara? John Mayer fez uma puta trilha sonora da minha vida. E eu roubei de um amigo meu, porque ele queria fazer uma trilha sonora da vida dele, eu fiz da minha. Ele puto comigo até hoje por isso. E foi lindo. E tem uma banda que eu acho que é trilha sonora pra todo mundo que já gosta de alguém, assim, de adolescentezinho, que é o Charlie Brown, né? Sim. Charlie Brown, pra mim, até hoje, quando eu lembro de relacionamentos, eles ainda têm música pro meu pós-relacionamento. Não, e é engraçado que eu até li o livro da Grazon lá, do Chorão e tal. Ele fazia as músicas pra ela, certo? Sim, sim. Então era muito fácil de tu fazer o pra ela virar pra tua mina, saca? E pra tua mina virar pra ti. Virar pra ti, exatamente. Então o Charlie Brown marcou muito. E eu lembro que mais recentemente, assim, Engenheiros, que eu nunca gostei muito, num relacionamento pontuou muito e é uma banda que eu escuto muito até hoje. Eu amo Humberto, aprendi a gostar dele, assim. Já foi muito show do Humberto. Do Humberto. Cara, a minha fase de gostandinho, foi junto com a fase que eu tava descobrindo mais músicas, e minha mãe, ela tinha muitas coletâneas. Essas coletâneas que davam no Som Livre lá, tipo, festas, não sei o que. Perfil. Perfil. Ela tinha todos os CDs, ela era louca do CD. Então aí eu comecei a conhecer várias outras bandas. Mas assim, as minhas decepções amorosas, vamos partir daí. Eu curava elas com Smiths, que não... Meu Deus. Né? Please, Please, Please. The Cure. The Cure foi tipo... Nossa. Eu não escutei The Cure na fossa, mas é bom pra isso. Nossa, eu via Pictures of You e ficava tipo, meu Deus, ela nunca vai me amar. Nossa, Leather to Elise. Bom, e enfim, eles... É uma das minhas bandas de referência hoje, porque eles têm coisas que significam muito né, mais. Cara? Tu tá indo muito bem nas bandas, né, Jorge? Não, eu tô indo muito bem. Daí, deixa eu ver o que eu botei aqui. The Cure. O Pagodinho do Amor. Eu lembro que Nossa, agora a trilha ficou boa e começou a tocar um pagode, ó. Eu ia dizer, podia ser um quadro isso, o Pagodinho do Amor. O Pagodinho do Amor era Turma do Pagode. Pensando em você, Turma do Pagode. Eu escutava essa música por causa de uma mina e ficava tipo... Eu não acredito. Eu tô vivendo essa música. Então, essas duas bandas gringas e o Pagodinho... É porque a mina curtia Pagodinho. E eu ficava tipo... Pagodinho, vou aprender Pagodinho pra tá com amorzinho, fazer amorzinho com Pagodinho. Tá também no cu, né? Como sempre. Como sempre não, tô mentindo. Mas levou o Pagodinho. Meu Pagodinho. Pagodinho foi... Nas minhas fases, porque até quando eu entrei no meu relacionamento mais duradouro, The Cure e Smiths foram essenciais. Mas logo depois eu comecei a escutar um gênero que eu nunca achei que eu ia escutar, porque eu tinha muito preconceito. Peraí que eu baixei a trilha aqui sem querer. Que foi entrar na música gospel. Eu nunca achei que eu ia conseguir gostar. Mas assim, a música gospel em geral eu acho bem ruim por vários motivos. Mas são mais motivos de princípios do que de qualidade de som. Até que eu escutei os Arrais. Desculpa, não. Mas qualidade de som é indiscutível, né? É muito porque bom. As bandas gospel tem umas puta banda, né? Umas puta banda, e puta músico, tá ligado? Isso, tecnicamente é impecável, né? É impecável.
Eu tenho algumas críticas da maneira como se distribui, mas isso é pra outro programa. Sim, eu sei principalmente porque eu tenho meu primo que é músico também, e ele me manda assim, tipo assim, os melhores dos melhores, eles tocam gospel, sabe? Eles tocam na igreja. Cara, olha quanto cantor gringo, tipo Alicia Keys, ou cara brasileiro que saiu da igreja, Sim. tá ligado? Então, mas quando eu tava voltando que eu descobri os arrais. Escutem, se você tem religião ou não, ou se você não tem nenhuma religião cristã. São músicos muito foda, que fazem músicas muito foda, com uma essência muito foda. Então, isso aí sim expandiu o meu horizonte. Claro que eu já escutava tipo desde música clássica até metal espanhol. Mas aí sim que foi o boom na minha cabeça, assim. Tem essa como um ponto de referência. Sim. De ter descoberto os músicos do gospel. E como tu citou antes, assim, daí o Brasil sempre foi muito presente, assim, pra mim, sabe? Todas as fases. E eu acho legal que dentro do Brasil a gente consegue tirar muita coisa, assim, de... Não, a gente consegue esmiuçar pra tudo. Pra... Várias regiões, né? Isso. Várias regiões. Tanto tem o nosso aqui, que é a música tradicionalista, muita influência aqui do Mercosul, música em linguagem espanhol, como tem o Nordeste lá em cima que te dá muita coisa. Só um adeno sobre também músicas de relacionamento. O emo, né, cara? Eu escutei muito Fresno na fossa. Mas muito. Muito. Sim. E é que com o emo, cara, é um parênteses, né? Outra coisa que a gente viu crescer, é que tem um programa só pro emo, né? A gente viu nascer, crescer e morrer. Né? Daí a gente viu um filho que foi o Colorido. O Rock Colorido. Que morreu também. Então, sim. Hoje é que tá, o emo não morreu, né? Ele só... Ele criou asas e voou. Ele não é mais tão estereotipado e... Sei lá. Ele... Não, e como ele não tá mais na crista da onda, ele é menos comentado, mas ainda existe muito do gênero. E muita coisa ele boa. É muito explorado de outras maneiras e tudo mais. Exatamente. E quem era bom na época é bom até hoje. Até melhor, né? Isso. Até melhor. Mas é louco porque essa época do emo e tudo mais, tu toca violão, né? Uhum. E aproximava muito, assim, né? Tipo, quem... Sim, daí, né? Tinha isso, não tinha? Sim, ainda tem. O emo tinha sempre essa coisa da rodinha de alguém tocar um violão, ou tipo, com os amigos, ou eram as primeiras músicas que tu tirava em casa. Exatamente. Era a tua primeira noção de música. E agora tu falou um negócio do violão, eu acho que é bom a gente deixar bem claro que a música ela é tão presente pra nós, porque a gente toca instrumentos, né? A gente faz música. Não, né? Faço música, até vou... Eu sou um músico. Não, imagina. Que horror. Uma coisa que eu não sou é músico, mas... Horror, porque eu não quero, tipo... Eu não sou músico. Eu não tenho aptidão pra isso. Uma vez eu conheci um cara que ele era gordo e ele entendia muito de comida. Muito, quando eu trabalhava num restaurante. E daí eu fiquei impressionado com o conhecimento dele. E dele falou assim, ó... Calma, Jorge, eu não sou nenhum chefe. Eu só amo comer. É a mesma coisa com música. É bem isso aí. A gente não é nenhum perito, mas a gente ama consumir aquele produto. Daí acaba sempre agregando conhecimento, entendeu? Mas também quando eu comecei a tocar violão e experimentar os outros instrumentos de corda, os horizontes, os limites foram sendo transpassados cada vez mais, assim, ó, porque aí tu vai aprendendo vários gêneros e tudo mais. Talvez isso que eu não expliquei antes faz sentido. Como eu tinha gente na minha família que tocava instrumentos, tu nem pensa muito nessa questão de limitar os gêneros, sabe? Exato. Quando tá aprendendo o instrumento, isso. Não tem. Eu lembro que o instrumento que eu comecei a tocar, que o primeiro instrumento que eu queria tocar foi a bateria. E eu aprendi a tocar o pouco de bateria que eu sei, que é tipo 2%, eu aprendi com os ritmos gaúchos, que eles são ritmos... tem uma rítmica, né? Sim. Que tem a vaneira, tem a valsa, tem o shot. E daí eu aprendi um pouquinho de cada ritmo, então eu já tinha várias bases, sabe? Uhum. Depois também com o violão, é bem isso aí. Se tu não é diversificado, tu é obrigado a se diversificar, né? E eu acho que quem vai pegar um instrumento na mão
quer se diversificar, né? Senão, eu acho que a primeira coisa, tu não evolui. Tu não Isso, evolui no aprendizado, tu não evolui no desenvolvimento do instrumento. Tu não vai muito longe se tu não se propor a expandir, tô sendo repetitivo, mas expandir os teus horizontes musicais. Por isso que assim, a maior dica que eu dou é não, aquilo é ruim, aquilo é bom, funk é uma bosta, sertanejo é bom, rap é ruim, pagode é... Não. Eu acho que é um bloqueio mental ignorante. Entendeu? Tu tá deixando de absorver cultura. É um preconceito. E tu tá perdendo muito mais do que ganhando. Mas claro que ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá? A gente só tava falando, tipo, se dá uma chance, né? Se dá uma chance de experimentar, entendeu? Mas até tu tava falando antes que depois dessa fase foi full música brasileira. Eu acho que foi a mesma que eu anotei aqui, que é estudando música e conhecendo um pouco de tudo. Dessa fase música de relacionamento, depois como eu comecei a tomar música como estudo, queria aprender mais, queria aprender outros instrumentos, outros gêneros, e isso já faz uns 2, 3 anos que eu fui começar a procurar coisa muito nichada, outros gêneros e produção musical também. Produção musical, que hoje é o que eu mais tenho foco. Aí, bicho, aí eu tomei o LSD da música. Tomar um LSD expande muito o teu conhecimento musical. É engraçado que essa questão do instrumento também, quem toca o mínimo como eu, que aconteceu comigo, ou quem realmente é um músico, tem outra percepção de música, né? Outra percepção de música. É muito engraçado porque tu consegue... É que nem ver filme. Sim. Tu consegue escutar da maneira recreativa, tu consegue escutar da maneira técnica, daquela que tu quer didática, que é pra aprender, ou de lecionar. Não, e como tu sabe como aquilo foi feito, tu consegue ter noção tu consegue mensurar muito mais a música, tu entende? Porque tu sabe como aquele arranjo foi feito, como valorizar. Isso, exatamente. E isso é uma outra visão daí, né? Eu vou dizer que umas últimas experiências, assim, tipo, que eu comecei a valorizar mais foi depois que eu vi o vídeo do Thunder do Caetano. E eu era um cara que conhecia Caetano, mas só conhecia. E tudo que ele fez com os recursos que ele tinha, principalmente... Gênio, né? É difícil. Gênio, tipo, o Transa, eu tenho que escutar toda semana. Porque o que o cara fez ali, ele nem foi gravado no Brasil, enfim, mas é muito foda. É muito foda. Tipo, é outro patamar. Dá pra indicar, né? Pra quem tem tempo ou tá curioso, o Thunderbird, que ele era um VJ da MTV, ele fez um canal no YouTube. E é Thunder Music Show. Não, Thunder Vision Music. Porque. Não, Thunder Music. É Music Thunder Vision, porque é pra ser MTV, né? É Music Thunder Vision. Music Thunder Vision. Bota Thunderbird que vai aparecer o canal dele aí. Ele é muito louco. E é muito legal, muito legal. Mas assim, o canal dele é muito foda. Ele leva convidados, né? Sim, músicos, produtores. Sobre vários gêneros, desde o eletrônico até a Jovem Guarda, que foi o último que a gente viu lá juntos. A música brasileira, agora chegando mais pro mais recente que a gente tava pontuando, eu acho que ela começou a fazer... Ela sempre fez parte, mas ela começou a tomar maior proporção na minha vida, porque eu cheguei num momento assim, eu tenho um inglês muito pífio, sabe? Muito básico, assim. E eu entendo pouca coisa da música em inglês e americana e tal. E daí eu teria que parar pra estudar a música. Sim. E pra mim a letra hoje em dia pesa muito, assim, sabe? Eu não consigo mais escutar uma música por escutar. Claro, rola, assim, momentos, né? Só que, tipo, pra mim uma música que me diz alguma coisa no momento é muito importante. Então, saber a mensagem daquilo é fundamental pra mim. Como tem algumas músicas em inglês que eu ainda tenho dificuldade, isso me trava um pouco. Então eu prefiro escutar a música brasileira, sabe? Português. Eu acho que isso aconteceu muito no rap, porque eu gostaria muito de conhecer o rap mais, o rap americano. A gente viu o Jay-Z, o início da carreira do Jay-Z, ou até esse movimento mais recente que tá acontecendo agora, só que é o do Kendrick e tudo mais. Mas eu meio que eu não consigo ter tanto tesão, porque eu sei que eu tenho rap de qualidade brasileiro. Sim. E que tá muito mais perto, e o rap
cara, o rap é muito do nicho de onde a gente vive também, assim, né? É muito fácil de tu se identificar, porque provavelmente ele vai estar... Não digo no geral, mas ele vai estar falando da tua realidade. Sim, é tipo o Jay-Z falando do Brooklyn e daí o Mano Racionação Brown do Capão falando... Redondo. Isso aí, como é que tu vai, entendeu? E por isso que a música brasileira, hoje em dia, ela consegue me... Te cativar. Isso, ela me cativa mais. Só que aí que tá, eu acho que tem uma coisa também, né, Jorge? Que a gente precisa estar maduro o suficiente para começar a escutar certas coisas. Tu não passou por isso? Tu não pensa nisso? Com certeza. Isso, agora que tu falou do rap, eu tive um hiato no rap, que foi... Eu escutei muito na minha infância, pré-adolescência. Depois eu meio que abandonei o rap achando que o Brasil não fazia mais rap. Eu entrei nessa pira. E faz 1 ano que eu comecei a ouvir de novo por causa do rap americano. E, cara, tem muita coisa foda, assim. Eu já sou o contrário. Eu tenho essa coisa de percepção de letra, adoro. Mas na minha fase atual, eu piro muito na produção. Na produção, eu já tive isso também. Na construção, no beat, no arranjo. E também com músicas que não são rap, enfim. Hoje, o que eu mais escuto é música popular brasileira, mas assim, antigaça, e o rap. É bom escuto de vez em quando as gerações antigas e tudo mais pra relembrar, mas tá surgindo coisa nova, bem diferente do que a gente tá acostumado, mas que não é ruim. Talvez não seja tão bom, talvez já esteja contando outras histórias do que o rap dos anos 90 que não tem como também, 2000. né? Tem que. Mas que tá vindo muito bem, assim. Eu tinha também muito preconceito com o trap, com o boom bap, esses bagulho. E eu abri minha cabeça pra isso, cara. E sei lá, se eu um dia for trabalhar mesmo com produção, eu acho que eu vou voltar pro rap. Basicamente Sim. é isso. Assim. Eu digo porque quando eu era mais novo e tinha essa questão do rock, tu quer aquilo... Quando tu tá conhecendo, tu quer muito visceral, tu quer muito na hora, assim. E daí tinha um pessoal que escutava um rock progressivo, por exemplo. Eu não conseguia entender aquilo lá. Porque eu tinha um solo, eu tinha um, sabe? Fase, né, cara? Uhum. E daí depois que eu fui conhecendo mais instrumentos e letras... Por exemplo, uma das bandas mais importantes da minha vida é o Pink Floyd, que eu só fui realmente parar pra escutar faz o quê? 4 anos, 5 anos? Eu faz 2. Que eu fui entender, assim, o que era a banda, acho que no máximo uns 2 anos. E essa é uma banda que a gente vai levar agora pro resto da vida, que é o que a gente tava falando das outras, entendeu? Com certeza. Tu falou um negócio, tipo, dessa de fase. Tem coisas que a gente não entendia naquela época, como foi o Pink Floyd pra ti, e depois foi amadurecendo e realmente entendendo. Eu acho que isso é muito bom a gente aprofundar nisso. Aprofundar nesse assunto. Sim. No parte 2 desse programa. Opa, chegou a hora. Tem que ter um parte 2 porque dá pra gente ir muito longe nisso aí. Nós temos aqui mais uns 6 minutos de gravação. Não. Agora que a gente abriu o jogo pra galera, que nosso tempo é limitado, eu vou falar o tempo pra ti. Ok. Então acho que dá pra a gente botar um ponto não final. Passando ponto e vírgula. Um ponto e vírgula. E quer dar aquelas dicas que a gente anotou de som? Ou tu quer deixar pro próximo? Não, vamos escutar o segundo. Ou a gente dá uma dica agora e dá uma dica no outro. É que a gente não tinha pensado nisso, tá? Mas a gente pode fazer, né? Mas vamos dar no outro, porque agora a gente consegue acabar com calma, mandar beijo pra todo mundo. Tá, beleza. E falar as redes, né? Então, deixa eu só soltar o último som da noite aqui. Esse Racionais vem forte. Esse é pesado. Esse é pesadão. Uma música que eu também fui entender ela há pouquíssimo tempo. Tanto que a gente fez um estudinho do que ela falava faz poucos tempos. Você gostou desse programa? Gostou de nos ouvir massageando o seu tímpano, né? O seu lóbulo auricular. Então espalha a palavra. Se você gostou realmente, espalha pros amigos, diz que nós é legal, escuta o máximo possível, nos siga nas redes sociais, que é os nossos Instagrams, né? O @nego_jorge, que é o famoso Nego Jorge.
Sou eu. E eu, que é o @demodemore. Que falta a tua explicação do Demo Demore ainda. Quem sabe em alguma outra parte por aí. E temos o nosso e-mail, que ele tá lá meio paradinho, mas você pode mudar a história dele. Você pode torná-lo grande. Que é universoinverso@gmail.com. Você nos ouve no Spotify, que seria a melhor plataforma, mas também tem YouTube, SoundCloud e, enfim, essas são as principais. Essas são as três que você pode encontrar. Todos os links dos episódios estão na bio dos Instagrams. Então, se tá meio perdido... Não tá perdido, porque os caras tá escutando e ele chegou aqui de alguma maneira. E agora já continua que vai ter a parte 2 aí. E já continua, já dá o play, que já vai ter tipo assim, ó... Título que a gente não sabe o nome, parte 1. Título que a gente não sabe o nome, parte 2. Mas por enquanto, fiquem com Deus. E dica no final, parte 2. E já vão pensando em coisas pra falar de música que marcaram a sua vida. E vão mandando no e-mail. Ou comenta lá no Instagram pra nós. Isso aí. Beijo. Até daqui a pouco, quer dizer. Pra ver Cringuinho, GTI. Mas também, né, Jão, sem fingir, sem dar pano. É boca de favela, vamos e convenhamos, tiazinha.